A floresta sazonal e arbustiva é um bioma caracterizado por variações climáticas marcantes, com estações secas e chuvosas bem definidas. A vegetação desse bioma tem adaptações específicas para sobreviver a esses ciclos sazonais, com árvores que perdem as folhas na estação seca e plantas arbustivas que resistem à falta de água. É encontrado em diferentes partes do mundo e sua importância ecológica está na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio ambiental. Agora, falando sobre o clima desse bioma, ele se localiza em áreas de clima tropical e subtropical, onde as estações do ano são bem marcadas. As chuvas ocorrem de forma concentrada em uma parte do ano, enquanto a outra estação é seca e pode durar vários meses. As temperaturas variam pouco ao longo do ano, permanecendo geralmente quentes, mas a variação da precipitação é o fator climático mais significativo. Na estação seca, as plantas perdem suas folhas, os chamados caducifólios, para minimizar a perda de água, e o solo fica mais árido. Já na estação chuvosa, as plantas florescem e a fauna se torna mais ativa, assim aproveitando os recursos hídricos temporários. Agora, falando sobre a sua vegetação, ela é bastante diversificada, composta por árvores de pequeno a médio porte, arbustos, plantas rasteiras e até algumas espécies de cactos em regiões mais áridas. A característica marcante é a caducifolia, ou seja, as plantas perdem as folhas durante o período seco. Dentre as vegetações desses biomas, nós temos árvores caducifólias, são predominantes e perdem suas folhas no meio do seco, e algumas dessas árvores podem ser encontradas em áreas de transição com outros biomas, como o cerrado no Brasil. Nós também temos os arbustos, que são plantas de pequeno porte, como arbustos espinhosos, são comuns, pois estão adaptados para sobreviver com pouca água. Então, nós também temos as espécies adaptadas. Algumas espécies de cactos e plantas suculentas também podem ser encontradas, principalmente nas regiões mais secas. A fauna da floresta sazonal e arbustiva é composta por espécies adaptadas a suportar longos períodos de seca e a variabilidade de recursos. Muitos animais têm comportamentos migratórios ou de hibernação, para escapar das condições adversas na estação seca. Referente à fauna deste local, nós temos os mamíferos, animais como roedores, pequenos carnívoros e alguns ungulados são típicos dessas regiões. Nós também temos os répteis, que é uma presença bem comum, pois esses animais são bem adaptados às altas temperaturas e à escassez de água. Nós também temos as aves, que são migratórias e aproveitam os períodos de chuva para se alimentar e reproduzir. Outras espécies são residentes e têm estratégias adaptativas para sobreviver à seca. Referente à distribuição geográfica, a floresta sazonal e arbustiva pode ser encontrada em várias partes do mundo, incluindo regiões da América do Sul, África e Ásia. No Brasil, esse bioma é encontrado em áreas de transição, especialmente nas regiões que fazem divisa com o Cerrado e a Caatinga. Na África, grande parte da savana africana apresenta características de floresta sazonal, com vegetação adaptada a climas secos. Já na Ásia, em algumas regiões da Índia e do Sudeste Asiático, também ocorrem formações de florestas sazonais. A floresta sazonal e arbustiva desempenha um papel fundamental na manutenção da biodiversidade e na regulação do clima local. As adaptações das plantas ajudam a controlar a erosão do solo e a presença de fauna diversificada contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares. Mas para isso, a gente precisa manter a biodiversidade. A diversidade de espécies vegetais e animais faz desse bioma um ponto-chave para a preservação ambiental. Também tem a questão da regulação climática. A cobertura vegetal ajuda na regulação da temperatura e umidade local, além de armazenar carbono, o que contribui para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Falando no modo geral, a nossa natureza é constantemente ameaçada. Infelizmente, a floresta sazonal e arbustiva enfrenta várias ameaças, como a expansão agrícola, o desmatamento e as mudanças climáticas. Esses fatores contribuem para a degradação do bioma e a perda de biodiversidade. Falando sobre essa questão de ameaças, o que pode causar isso, temos o desmatamento. A conversão de áreas de floresta sazonal para agricultura ou pastagem é uma das principais causas de destruição desse bioma. Também temos a questão das mudanças climáticas.
O aumento das temperaturas globais e a alteração nos padrões de chuva impactam diretamente a capacidade de regeneração das plantas e a sobrevivência das espécies animais. Também temos a expansão agrícola. A busca por novas áreas para cultivo de monoculturas, como soja, está pressionando cada vez mais as áreas de floresta sazonal.